Konnichiwa, Brasil, tudo bom? Minhas palmas não estão saindo muito bem dadas porque estou ferida. Mas isso a gente vai discutir em outro vídeo e as explicações serão para outro vídeo, tá bom? Vamos começar esse vídeo aqui, que eu já tô para gravar esse vídeo já faz mó tempão, mas sempre me falta motivação, sempre me falta vontade de gravar e a luz também, né? Mas eu resolvi ignorar esses fatos e sentar aqui em frente à câmera para gravar pra vocês, mesmo em dia nublado, que é o que está acontecendo hoje, porque hoje o dia está escuríssimo. E aí eu tô gravando com uma luz super improvisada, com a luz até aqui do meu quarto, que eu não costumo gravar com essa luz aqui ligada, porque eu não gosto. Mas tudo bem, vamos gravar o vídeo aqui. O importante é voltar pra esse canal lindamente saudável aqui. Saudável nem tanto, porque eu tô ferida, mas o importante é voltar pro canal, que tá todo mundo com saudade, e eu também estou com saudade de gravar vídeo pra vocês. Então, cara, vocês sabem muito bem que eu tenho uma vontade enorme de sair do Japão, mas nem todo mundo entende por quê, né? Todo mundo acha que o Japão é um país perfeito, o país de primeiro mundo, o país do sol nascente, super tecnológico, oh my god, super evoluído. O Japão pode ser até tudo isso, super evoluído nesses quesitos, mas as pessoas do Japão não são tão evoluídas quanto essa evolução que a gente tá falando aqui, entendeu? Acontece muita coisa errada aqui no Japão que nem todo mundo fala, mesmo na comunidade brasileira aqui do Japão, nem todo mundo discute esse assunto sobre o Japão não ser um país assim tão perfeito, porque tem muitas coisas erradas, né? E assim, isso me incomoda muito, porque quem mora aqui muito tempo e quem pesquisa sobre essas coisas, sobre esses assuntos, e quem já viveu coisas, principalmente mulheres, entendem a visão que a gente tem sobre o Japão não ser um país perfeito em vários quesitos. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês, pra contar pra vocês uma história que aconteceu comigo e o que eu tenho certeza que com muitas brasileiras já aconteceram aqui também e vai continuar acontecendo. Eu não acredito que o Japão seja um país que vá mudar, porque assim, a cultura daqui é muito enraizada, é muito assim, como eu posso dizer em outras palavras, muito antiga, né? Muito velha. E a evolução tá longe de chegar, tá muito longe de chegar. Eu não sou contra as pessoas gostarem do Japão, gostarem da cultura japonesa e quererem vir pro Japão. Eu sou contra o fato das pessoas acharem que aqui é um país perfeito e que o sonho da pessoa é morar nesse país que a pessoa considera perfeito, porém não sabe os contras, né, do país, só sabe os pós, as vantagens. E a gente precisa saber as coisas ruins também. Então, eu estou aqui para mostrar uma das coisas ruins. Então, o que aconteceu comigo nesse ano? Digamos que foi em 2018, porque eu não lembro a data correta, tá? Eu vou deixar a data correta aqui pra vocês poderem saber de quando que eu tô falando. Estava eu indo fotografar com meu amigo de Castro, Thiago. Tava saindo pra fotografar com ele, assim, um rolezinho fotográfico normal. Tava muito bem vestida, inclusive essa é uma das fotos que eu tirei nesse dia aqui. Eu tava com uma saia longa e eu tava com uma camiseta, assim, um pouco transparente. Tem um tecido bem fininho, mas não dá pra ver nada, assim, tipo, tranquilo, entendeu? Apesar da saia ter uma fenda, né, ele tinha duas aberturas, na verdade, mas não tava mostrando tanto a minha perna. Só que o erro desse lookinho que eu montei foi que eu não percebi que atrás ficou um pouco, mostrando um pouco assim a minha coxa, a parte atrás da minha coxa, entende? Não tava mostrando a minha bunda, não tava mostrando nada, só que eu não tinha percebido que a fenda tava virada pra trás, só isso. Mas não tava mostrando, não tava aparecendo nada. E mesmo que se tivesse alguma coisa aparecendo ou tudo aparecendo, isso não justifica a falta de caráter de uma pessoa e também não significa um convite pra acontecer o que aconteceu. Aí tudo bem, né? Eu tava andando, indo de encontro com esse meu amigo de Castro-Ti. Eu tava andando numa das ruas de Sakai, que é muito movimentado. E aí me para um cidadão, assim, X, japonês, falando que veio de Osaka. Eu ia falar Osaka, mas não é Osaka. É Osaka que se pronuncia. Me parou assim, falando que veio de Osaka, que era a primeira vez que ele tava em Nagoya, e que se eu poderia mostrar algum lugar, que eu não lembro qual lugar que ele queria que eu levasse ele até lá, porque ele tava meio perdido na cidade, assim. E o detalhe, existe muito japonês que vem com esse papo de que tá em Nagoya ou em qualquer cidade que seja pela primeira vez e te pede pra você levar essa pessoa em tal lugar, porque a pessoa não sabe ir até lá sozinha. O homem, no caso, pede pra mulher que está sozinha
levá-lo até esse local. Só que eu sei que é lorota, né? Quando as pessoas me param pra falar, então, eu venho de tal lugar, eu tô aqui pela primeira vez, tô perdido, tem como você me levar pra tal lugar? Eu já sei que é lorota, eu não acredito não. E aí eu falei, então, Nihongo wa karanai, não sei falar japonês. Só que pra uma pessoa que vê a minha cara de japonesa e escuta que eu não sei falar japonês, muito duvidoso. Porém, cabe à pessoa que tenha bom senso perceber que, opa, não quero falar com você, não confio em você, sai do meu pé, sai daqui. Mas também tem a galera que é sem noção, que continua insistindo pra tentar falar com você, continua insistindo pra você responder, pra você falar que você sabe japonês, pra você ter um papo ali, sabe? Pra você conversar com ela. Tem uma galera que insiste. E esse cara era uma dessas pessoas que insistem pela sua atenção. Aí ele veio com aquele papo de tipo, mas você não tem cara de que não sabe falar japonês. Sabe, uns papos assim, tipo, conversa comigo, assim, sabe? Eu sei que você sabe falar japonês, você tem a pronúncia de japonês boa. E eu tipo, mano, eu não quero conversar, entendeu? Eu não sei falar japonês, eu não... Entende? Sem querer ser grossa, assim, com a pessoa, mas já sendo, eu tava tentando sair da conversa, entendeu? E eu falei que eu não sabia falar japonês, tentei tomar o meu rumo, mas a pessoa continuou insistindo pra que eu ficasse ali, que eu conversasse com ela. E chegou num ponto que o cara começou a me seguir, assim, porque eu tava já saindo da conversa, entendeu? Eu já tava abandonando o cara ali porque não sei falar japonês, mas assim, o cara tava indo atrás de mim, nessa rua super movimentada, onde tem lojas pra tudo quanto é lado, ou seja, pessoas pra tudo quanto é lado, homens, mulheres, enfim, e ninguém fez nada. Eu fico muito incomodada com isso, porque quando essas coisas acontecem, a maioria da população japonesa, homens, mulheres, ninguém faz nada. Todo mundo tira o corpo fora. E isso é um grande problema aqui também. E aí eu já tava ficando assustada, porque ninguém nunca me seguiu no meio da rua, entende? Tentando falar comigo. Nunca passei por isso na minha vida. E sabe quando a sua cabeça dá tela azul, porque você acaba ficando emocionalmente instável? Pô, o cara tá me seguindo, que merda. Aí eu parei e falei, mano, eu não sei falar japonês, eu não sei chegar no lugar onde você quer ir, e eu sou brasileira. Mas a insistência da pessoa foi tanta que ele queria que eu provasse que eu era brasileira. Ele falou na minha cara pra eu falar o meu nome em português, porque ele não tava acreditando que eu não sabia falar japonês. Sabe? Pessoa inconveniente. Aí eu falei em português, meu nome é tal. Não falei meu nome verdadeiro, porque não sou louca. Mas eu falei em português pra ele, meu nome é tal. Com uma cara de que nunca tive na minha vida, que nunca, sabe? Meu nome é tal. E aí, mano? Vai sair ou não vai? E depois ele parou de me seguir, acreditou que eu não falava japonês, que eu não queria falar com ele, no caso, e foi embora. Mas esse momento com alguém me seguindo, tentando insistir uma conversa, foi horrível. Horrível, horrível, horrível. E eu tava tentando falar com meu amigo no celular, mensagem mesmo, entendeu? Devia ter fingido que eu tava no telefone. Sei lá. Quando dá tela azul, a gente não pensa em mais nada. A gente só quer se livrar da situação logo. Se eu fosse um homem, isso jamais aconteceria. Se eu tivesse acompanhada de um homem, isso jamais aconteceria. Vocês percebem agora o quão é importante a gente conversar sobre feminismo? Porque a partir do momento em que a palavra feminismo entra num vídeo ou entra numa conversa qualquer, assim, a galera já se fecha, entende? Eu não entendo por que é um assunto tão importante e a galera se sente incomodada por a gente conversar sobre feminismo, porque já acha que a gente quer estar acima dos homens. O verdadeiro conceito de feminismo não é o machismo, ao contrário. Pesquisa aí certinho o que é machismo, pesquisa certinho o que é feminismo e aí você vai entender. Uma situação bem desagradável que aconteceu comigo a primeira vez que eu saí com a minha amiga, a gente foi sair pra comemorar meu aniversário, que foi depois de um mês que a gente saiu, mas não tem problema, porque pandemia, né, quarentena. A gente saiu pra comemorar, passando pelas lojas onde a gente tava em Akihabara, eu acho. Sei lá onde é que a gente tava, eu não sei ainda o nome das cidades ainda não, mas tinha bastante loja, assim. E costuma ser uma rua muito movimentada, é um formigueiro. E no dia que a gente foi era dia de semana.
Então tava bem vazio assim, mas tinha as lojas, estavam todas abertas e tudo mais. Do nada veio um cara, sabe, chamando a galera que tava passando em frente à loja pra entrar dentro da loja dele. Daí eu tava conversando com ela, sabe? Duas mulheres, no meio da rua, sozinhas. E do nada ele chegou assim, perguntou pra gente: Genki, shopping, você tá bem? Tá fazendo compras? Sabe, num tom assim, malicioso. E eu achei muito desconfortável também. Porque se a gente tivesse acompanhado de um homem, ele jamais usaria esse tom com a gente. Mesmo que chamasse a gente pra entrar, tudo bem, mas não usaria essa forma de falar, entende? É desconfortável. É chato. Ah, mas por que você tá reclamando? É só você ter algum amigo ou alguma amiga, sai com algum amigo que pronto. Isso não acontece. Tudo bem. Isso não vai acontecer se eu tiver com alguém, principalmente homem, né? Se eu não tiver com um homem do meu lado. Eu tenho plena noção disso. Mas é importante a gente entender também que eu não quero estar acompanhada de um homem para não sofrer assédio. Eu quero ter a escolha de sair com quem eu quiser, seja homem, seja mulher, e não correr o risco de ser assediada na rua, não correr o risco de ser seguida no meio da rua. O país não é livre, o país não é assim tão evoluído que a gente pode fazer o que a gente quiser. O Japão te dá liberdade para fazer qualquer coisa, de comprar qualquer coisa, porque trabalhando você tem dinheiro e tudo mais. Mas e aí? Que adianta ter dinheiro se eu sofrer algum estupro ou uma tentativa de estupro, ficar com meu psicológico todo bugado, eu não vou conseguir denunciar a pessoa pra polícia, e se eu denunciar, eu tenho que ter consciência que possivelmente não irá acontecer nada com a pessoa e o caso pode ser arquivado. Que país perfeito é esse? A cultura do assédio aqui é muito, muito grande. Vocês sabiam? Eu vou colocar o post que eu li sobre isso aqui, tá? Eu vou deixar na descrição também. Pelas leis japonesas, se você for estuprada, você pode denunciar, mas se o ato ocorrer, não a tentativa. Por exemplo, se eu sofrer uma tentativa de assédio nem deve contar, né? Se eu sofrer uma tentativa de estupro no meio da rua, se acontecer, se tiver a penetração ali, aí eu posso denunciar porque eu tenho provas do que aconteceu, entendeu? Lógico, depois de fazer todos os exames e tudo mais. Se eu sofrer uma tentativa de estupro, mas eu conseguir escapar da pessoa, nada vai acontecer com o cara, porque eu não tenho provas. Eu não fui estuprada, então não tem razão pra eu denunciar a pessoa. Eu que lute pra manter o meu psicológico ali, entendeu? O Japão é um cocô. E não tá nem aí pra nós mulheres, né? O que eles valorizam mesmo são os homens que estão lá trabalhando e ganhando dinheiro e sustentando as famílias e sustentando esse país, e mulheres só servem pra procriar. Essa é a realidade japonesa. Mulher dentro de escritório geralmente serve cafezinho. Parece piada, mas não é não. Teve um negócio que aconteceu com uma conhecida minha, conhecida assim de Instagram mesmo. Eu fiquei sabendo que ela tava voltando pra casa assim, né, de trem normal, já tava de noite. E aí tinha um cara X dentro do trem junto com ela, no mesmo vagão, que era um cara meio esquisito assim, olhava meio esquisito. Aí ela achou estranho esse cara, e aí ela começou a ficar no celular, entendeu? Pronta ali pra gravar, caso acontecesse alguma coisa, porque nós mulheres temos que ficar espertas no Japão, isso já temos consciência, né? O cara saiu do trem, assim, tipo, deve ter chegado na estação dele, ele saiu do trem. Ele começou a mostrar, assim, o seu órgão genital masculino para ela. No caso, o trem ia fechar, não ia ter o que ela fazer, né? Tipo, gravar, sei lá, qualquer coisa. Quando o trem tava indo, o cara se mostrou para ela. E, lógico, ia denunciar o cara. Aí, quando ela chegou na estação dela, ela foi procurar nas estações tem o postinho lá, onde fica os guardinhas e tudo mais, entendeu? Aí ela foi nesse postinho aí, falou o que aconteceu, explicou, e ela sabe muito japonês. Ela consegue se virar, ela consegue explicar o que aconteceu perfeitamente. E aí ela explicou, ela deve ter mostrado o vídeo pro cara. Aí, como estava de noite, e como a situação não era assim tão grave, logicamente a polícia não poderia fazer nada a respeito, os guardinhas falaram assim, simplesmente pra ela: volta amanhã, porque daí a gente pode ir na delegacia com você, ao invés de ir lá na hora, assim, do que aconteceu, entendeu? Ao invés de ir junto com ela na hora, não, deixa pro dia seguinte. Nada aconteceu, não foi grave, deixa a denúncia pro dia seguinte, porque a denúncia simplesmente vai ser ali
documentada e só. Aí ela acabou desistindo, entendeu? Porque, pô, palhaçada, né? Você sofre um negócio desse no meio da rua, você vai denunciar, você faz o que é certo fazer e não tem ajuda da polícia, não tem... Sabe? Aqui tem muitos casos em trens, né? Da galera ver uma mulher assim sentada de saia, talvez de perna aberta, whatever, e começar a fazer coisas, tentar tocar na pessoa, tentar chegar perto, ficar próximo, ficar olhando. Por isso que aqui tem os vagões para mulheres. Eu nunca entrei num vagão só para mulheres, eu não sei como é, mas eu fiquei sabendo que tem alguns homens que também utilizam esse vagão para as mulheres e tem muita gente ignorante que até hoje não sabe para quê foram feitos esses vagões só para mulheres. Às vezes eu me pergunto assim também, para que é feito se os arrogantes, os idiota, vai lá no vagão que é só para mulheres, sendo homens, né? Porém, aqui não tem esse negócio de tipo, vamos juntar todas as mulheres e expulsar esse macho escroto daqui. Aqui não tem isso. Poderia ter, ajudaria muito, revolucionaria muito o país. Seria um bom começo. Tem muita mulher aqui que acha tudo muito normal, já é cultura do país, não luta contra a maré. Isso me incomoda muito também, me incomoda demais. A gente sabe que é uma luta assim muito difícil, só que se não tiver a manifestação ali de, sei lá, 5%, 10% das mulheres em um local, nada vai acontecer. Vai continuar tudo uma merda. E nunca vai evoluir, entende? Mesmo em passos de tartaruga, nunca vai acontecer. Eu não tô dizendo que aqui no Japão não tenha mulheres feministas. Existe sim, mas é tipo assim, 3% da população, entende? Eu tô jogando um número qualquer, mas é um número muito pequeno. Não tem nem comparação com as mulheres feministas do Brasil. No Brasil, o povo se junta quando vê alguma coisa errada que tá acontecendo, né? Principalmente mulheres em questão de machismo hoje em dia. Aqui nunca vai acontecer. Não fiquem achando que o Brasil, que o Japão é um país perfeito, porque não é. Não só em questão de machismo, feminismo, mas tem muitos assuntos que o Japão não conversa, que não fala, que o povo varre para debaixo do tapete, mas que precisa ser falado, as pessoas precisam saber. E tem um canal aqui que é pra falar essas coisas que me incomodam sobre o Japão. Esse é o meu canal. Eu gosto de falar, assim, algumas coisas sobre o Japão aqui, sobre a cultura, sobre coisas interessantes. E eu acho muito interessante a gente falar sobre as coisas erradas que tem aqui também. Porque aqui não tem só coisa boa, né, gente? A gente entra nos canais que falam sobre o Japão e a gente só vê coisa legal. Fala bastante sobre a cultura japonesa, mas não fala a cultura ruim. Também é preciso ser falado. E é isso, gente. Eu só queria deixar vocês assim antenados pro que acontece aqui no Japão, pro que é comum aqui no Japão. E não fiquem achando que o Japão é um país perfeito. Me faça esse favor de não achar que o país é o país dos seus sonhos, entende? Não fala isso pra mim. Meu sangue esquenta. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até o final. Um beijo na testa e até o próximo vídeo.